Eu comecei as atividades da editora Theotokos aqui em Campinas, em parceria com a Paróquia Ortodoxa Sérvia dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, também de Campinas, justamente pela necessidade que nós temos de ter acesso a material impresso sobre o cristianismo ortodoxo. Escolhemos o nome Theotokos justamente porque a palavra significa Mãe de Deus em grego. Então é uma homenagem à Santa Mãe de Deus que tanto nos ilumina e nos inspira nessa missão cristã ortodoxa. Até então, as pessoas que queriam ter acesso a esse tipo de material teria que ou saber um outro idioma, seja inglês, francês, russo, entre outros, para poder comprar livros de outros países, importando-os, ou então recorrer a textos de internet esparsos, de tradução duvidosa. Então eu decidi fundar uma editora em que a gente pudesse divulgar traduções que contassem com revisões teológicas e que as pessoas pudessem ter acesso a livros sobre ortodoxia em língua portuguesa. Uma outra editora já publicou aqui no Brasil algumas obras relacionadas à ortodoxia em língua portuguesa, porém nunca deixaram claro que se tratava de uma obra de origem ortodoxa. As referências à ortodoxia contidas nessas obras eram sempre alteradas para que fossem escamoteadas. Você vê nelas sempre uma referência a uma igreja no Oriente, a um braço da Igreja Católica Romana no Oriente, mas você não vê dito de maneira explícita que é uma obra relacionada ao cristianismo ortodoxo. Por isso nós decidimos que na nossa editora vamos deixar bem claro que se trata de uma obra relacionada ao cristianismo ortodoxo, com o intuito de difundi-lo aqui no Brasil. As pessoas me indagaram por que eu decidi esse tema para uma editora, justamente porque um público é restrito, não são tantos ortodoxos no Brasil. E eu disse a eles que é justamente por isso que é um público restrito e a gente quer expandir esse público. Trata-se de uma missão espiritual, muito mais do que material. A gente quer resgatar esses valores cristãos da origem do cristianismo e semear a ortodoxia aqui no Brasil. A gente precisa disso em meio à tamanha diluição do cristianismo que a gente vê aqui no Ocidente. Enquanto no Oriente, após a queda do comunismo, o cristianismo está florescendo de uma maneira muito mais arraigada nas suas origens. É isso que queremos para terras brasileiras. Na época do comunismo, que havia cortina de ferro, a América Latina era uma espécie de bastião da cristandade, enquanto o cristianismo era reprimido nos países do leste europeu. Hoje essa situação se inverte. O Ocidente vive uma espécie de diluição do cristianismo, um aumento do ateísmo e apego a outras religiões, as superstições, enquanto o leste europeu revive o cristianismo. Então queremos beber nessa fonte para que possamos fortalecer a nossa espiritualidade cristã aqui no Ocidente. Que uma grande fonte de inspiração para a gente não deixa de ser o padre Serafim Rose, que conheceu ao acaso a ortodoxia nos Estados Unidos quando ele adentrou uma igreja russa e se encantou com a liturgia ortodoxa, se sentiu em casa. Isso
no momento em que ele estava numa busca espiritual por algo que ele sentisse que fosse a verdade. E Padre Serafim Rose decidiu, a partir de então, se converter à ortodoxia, foi tonsurado monge e deu início a uma casa de publicações lá em Platina, na Califórnia, justamente para traduzir textos ortodoxos de outros idiomas e também difundir textos sobre a ortodoxia escritos por ele. E sem dúvida nenhuma foi uma fonte de inspiração para a gente está seguindo os passos dele e desejamos realmente que esse trabalho tenha seus frutos positivos aqui em terras brasileiras. Claro que, para nossa alegria, muitos colaboradores se juntaram ao nosso projeto e, graças a eles, estamos difundindo esses trabalhos que estamos publicando em vários estados do Brasil, tanto no Recife, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em Curitiba. E, se Deus quiser, vamos expandir para mais outros lugares.